Se liga na parada, manos, a gente vai começar a ver agora a Idade Média. Mas para facilitar o estudo, a gente divide a Idade Média em Idade Média Ocidental e Idade Média Oriental. Eu vou começar com Idade Média Oriental, primeiro porque eu sou oriental. Ai, safada, na hora de cair a madeirada. E também porque para entender coisas da Idade Média Ocidental, a gente tem que ver a Idade Média Oriental primeiro. No ano 395, o imperador romano Teodósio morreu. E com isso, o Império Romano foi dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. E agora a gente vai ver justamente o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, que também ficou conhecido como Império Bizantino. Isso porque a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, antes se chamava Bizâncio. E quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos no ano 1453, eles mudaram o nome para Istambul, que é o nome que se mantém até hoje e está lá na Turquia até hoje. Portanto, Bizâncio virou Constantinopla, que virou Istambul. Quanto à língua, no Império Bizantino se falava mais o grego do que o latim. E quanto aos governos, só interessa pra gente o governo de um imperador, o imperador Justiniano, que governou do ano 527 a 565. Mas mais forte do que o Justiniano era a mulher dele, a Teodora. Teodora era de origem humilde, era filha de um tratador de ursos do hipódromo de Constantinopla. E por isso, muito pobrezinha, já começou a dar duro na vida desde cedo. Começou ajudando o pai, depois virou dançarina, depois virou prostituta. Como prostituta, era tão boa e dedicada no que fazia que acabou ficando noiva de um cliente dela, um cara muito rico que vivia em Alexandria, no Egito. E assim Teodora foi morar em Alexandria com seu noivo. Mas, de repente, o noivo dela fugiu, deu no pé. Aí com isso, Teodora, sozinha e abandonada, decidiu voltar para Constantinopla. Mas, de volta a Constantinopla, Teodora voltou disposta a mudar de vida. E assim, deixou de ser prostituta e virou dançarina de striptease. Começou a fazer striptease no teatro de Constantinopla. Mas não era uma coisa vulgar de só ir arrancando a roupa, não. Era um espetáculo muito bonito. Ela contracenava com gansos. Olha o solinho do verão, todo mundo fazendo a dança do ganso, papai, mamãe, tia, vovó. Jogava grãos no corpo para os gansos avançarem. Um espetáculo muito bonito, que acabou encantando o jovem Justiniano, que se casa com ela, e assim ela se tornou a imperatriz do Oriente. Legal! Bem louco! E Teodora era forte. Uma vez estourou uma revolta popular no Império Bizantino contra os impostos, a chamada Sedição de Niquê. E Justiniano pensou em fugir, pensou em dar no pé. Mas Teodora o segurou e falou assim, ó: aqueles que cingiram a coroa não devem sobreviver à sua perda. Se quiseres fugir, podes tentar. Tens dinheiro, navios estão à tua espera e o mar continua desimpedido. Quanto a mim, fico. Gosto da máxima que diz ser a púrpura, a mais bela das mortalhas. Não entendeu nada, né? Eu também não. Mas Justiniano entendeu, ficou, a revolta foi reprimida e graças a isso Justiniano não perdeu o trono. Graças à sua mulher. Por isso, sempre atrás de um grande homem estará a sua nádega. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Justiniano mandou elaborar o Corpus Juris Civilis, que significa Corpo do Direito Civil. O Corpus Juris Civilis foi um conjunto de leis
composto por 4 livros. E pra gente só interessa um dos livros, o chamado Código de Justiniano, que foi uma compilação do direito romano, ou seja, uma reunião das leis do direito romano, uma cópia do direito romano. Isso que permitiu a preservação do direito romano. Quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, o direito romano foi abandonado no Ocidente, mas foi preservado no Oriente pelo Código de Justiniano. Lá no século XIII, quando surgiram na Península Itálica as primeiras universidades de direito, foi possível estudar o direito romano graças ao Código de Justiniano, que preservou o direito romano. Justiniano também mandou construir a Igreja de Santa Sofia. Tá aqui a foto da Igreja de Santa Sofia e tem o meu desenho também, aqui ó. E percebam no meu desenho, aqui ó, a cúpula. 1000 anos de morte. Cúpula. A arquitetura bizantina exerceu influência na arquitetura árabe. E vejam agora o artista trabalhando. Eu vou transformar a Igreja de Santa Sofia no Palácio do Aladim. Olha, ó. Aham. Fora isso, ainda no governo do Justiniano, no ano 541, o Império Bizantino foi assolado pela chamada Praga de Justiniano, uma epidemia de peste bubônica que acabou se tornando uma pandemia, porque muitos dos infectados eram assintomáticos. E assim, os soldados foram espalhando essa doença para todos os locais que eles iam. A Praga de Justiniano chegou a atingir no ponto máximo 10.000 mortos por dia, paralisou a economia do Império Bizantino, muitos artesãos abandonaram o seu trabalho e também gerou confinamento e isolamento social. Algo muito parecido com o que nós vivemos hoje. Só que nesse período da Praga de Justiniano, todas as disputas e brigas políticas foram abandonadas. Aí não é tão parecido com hoje. Não sei! Não sei! Não sei! Depois do Justiniano, houve o governo da dinastia Heráclida, que estabeleceu um costume de se conceder terras para os soldados do exército. Isso que fez com que no Império Bizantino houvesse mais pequenas propriedades rurais, ao invés de latifúndios. É falta de remédio. E outra coisa importante no Império Bizantino foram as questões religiosas. No ano 313, o imperador romano Constantino deu liberdade de culto aos cristãos, assinando o Edito de Milão. E isso permitiu que a igreja surgisse de forma organizada, institucionalizada. E o líder máximo da igreja era o próprio imperador. O Papa era o líder de todos os bispos, mas acima do Papa estava o imperador romano. Mas, com a queda do Império Romano do Ocidente, deixou de existir o imperador no Ocidente. E com isso, o Papa assumiu a liderança. E o Papa se considerou o único herdeiro legítimo dos imperadores romanos. Tanto é que o Papa herdou Roma e está em Roma até hoje. Mas, no Oriente, continuava existindo um imperador. O imperador do Império Bizantino não aceitava se submeter ao Papa, não aceitava a liderança do Papa. No Império Bizantino era defendido o cesaropapismo. Cesaropapismo vem de César e Papa. César é uma referência ao governo, ao imperador. Papa, a igreja. Então, o cesaropapismo é a ideia de que o imperador está acima do Papa, o governo está acima da igreja, o Estado está acima da igreja. Então já havia essa diferença política, essa disputa política
entre o imperador do Império Bizantino e o Papa. Mas, fora isso, também surgiram no Império Bizantino grupos religiosos que começaram a contestar as ideias defendidas pelo Papa. Por isso, o Papa chamou esses movimentos de movimentos heréticos, ou seja, movimentos de hereges. Herege significa aquele que desviou do caminho, ou seja, é o pecador. Então, os movimentos heréticos foram movimentos de pecadores, assim classificados pelo Papa. Um movimento herético foi chamado monofisismo. Monofisismo, palavra grega. Mono significa um, fisi, natureza. Monofise, uma natureza. Era um movimento que negava a ideia da Santíssima Trindade, de que Deus é um e três ao mesmo tempo, é Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo um só Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Esse movimento do monofisismo negava a Santíssima Trindade e com isso também negava a ideia de que Jesus tem duas naturezas. O Papa defendia que Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Só que o monofisismo falava que Jesus só teria uma natureza. A primeira vertente do monofisismo falava que Jesus era só humano e não divino. Isso era defendido por um bispo chamado Arius. Por isso que o monofisismo também foi chamado de arianismo. O monofisismo ou arianismo. Agora, depois surgiu uma outra vertente do monofisismo que falava que Jesus era só divino e não humano. Mas, de toda forma, só teria uma natureza e não duas naturezas. Por isso, monofisismo, monofise, uma natureza. Outro movimento foi a chamada questão iconoclasta. Ícone significa imagem, clastem, quebra, a quebra de imagens. Então o movimento iconoclasta foi um movimento que começou a quebrar as imagens sacras, as imagens de santos. O movimento iconoclasta teve um motivo religioso e um motivo político. O motivo religioso é que realmente os primeiros cristãos não permitiam a criação de imagens. Só que quando houve a conversão em massa dos romanos e depois a conversão em massa dos germanos, eram povos que estavam acostumados a adorar imagens, a adorar ídolos. Os germanos adoravam até árvores. Então eram povos que não conseguiam acreditar em um Deus que eles não podiam ver, em que eles não podiam representar. E por isso a igreja permitiu a criação de imagens sacras. Mas esses cristãos do Império Bizantino eram mais ortodoxos, mais conservadores, não aceitaram as imagens e começaram a quebrar as imagens. Mas nessa questão iconoclasta também houve um motivo político. O imperador do Império Bizantino mandou quebrar as imagens, porque essas imagens eram feitas em mosteiros que pertenciam ao Papa. Então, destruir as imagens era uma forma também de reduzir a influência do Papa no Império Bizantino. Com isso, então, percebam, cada vez mais a Igreja do Império Bizantino foi se afastando do Papa em Roma, até que no final aconteceu o inevitável. A Igreja do Império Bizantino rompeu com o Papa. E assim, no ano 1054, houve o chamado Cisma do Oriente. Cisma significa separação, divisão. Cisma do Oriente, porque a Igreja do Oriente, a Igreja do Império Bizantino, rompeu com o Papa. E assim, a Igreja Católica se dividiu em duas. Essa divisão se mantém até hoje. De um lado, ficou a Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa, essa que predomina no Ocidente. Do outro lado, ficou a Igreja Ortodoxa ou Igreja Ortodoxa Grega, liderada pelo imperador do Império Bizantino e pelo Patriarca de Constantinopla,
hoje liderada apenas pelo patriarca de Constantinopla. E por hoje é só!